Você tem apenas 1 hectare de terra? Então eu quero te fazer uma pergunta. Será que esse pequeno pedaço de terra consegue colocar R$ 5.000 no seu bolso todos os meses? Eu não estou falando de ter uma fazenda enorme. Eu não estou falando de plantar 50 ou 100 hectares. Eu estou falando de apenas 1 hectare. Mas tem um detalhe, nem toda plantação consegue fazer isso. E é justamente aqui que muita gente erra. Porque quando alguém fala, eu tenho 1 hectare e quero ganhar dinheiro com ele, a primeira pergunta normalmente é, o que eu posso plantar? Só que essa talvez seja a pergunta errada. A pergunta certa é, o que eu consigo plantar em 1 hectare que tenha mercado, boa produtividade e margem suficiente para chegar perto dos R$ 5.000? E hoje eu vou te mostrar algumas possibilidades. Mas eu quero chegar até o final, porque a última opção pode surpreender você. E mais, eu vou fazer as contas. Eu vou mostrar quanto pode produzir, quanto pode faturar, quais são os principais custos e onde está o lucro. Porque uma coisa é faturar R$ 5.000, outra coisa completamente diferente é sobrar R$ 5.000. E é justamente essa diferença que pode fazer um produtor ganhar dinheiro ou trabalhar o mês inteiro e descobrir que praticamente não ganhou nada. Então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos colocar 1 hectare na ponta do lápis. Antes de eu te mostrar as culturas, eu preciso explicar uma coisa que pode mudar completamente sua visão sobre a agricultura. Quando você tem pouca terra, você não pode pensar como quem tem 100 hectares. Quem tem 100 hectares muitas vezes ganha dinheiro com volume. Quem tem apenas 1 hectare precisa pensar em valor por metro quadrado. Guarde essa frase. Pouca terra exige mais valor por área. Porque imagine duas situações. Produtor A planta uma cultura que gera R$ 5.000 por hectare. Produtor B planta uma cultura que consegue gerar 50 mil de faturamento por hectare. Qual dos dois tem mais espaço para pagar mão de obra, adubação, irrigação, transporte, perdas e ainda ter lucro? É claro que é o segundo. Só que existe um problema. Quanto maior o potencial de faturamento, normalmente maior também é o trabalho, o investimento e o risco. E esse é um ponto que eu quero deixar muito claro neste vídeo. Não existe uma plantação mágica, não existe plante isso e fique rico. Se alguém te promete isso, desconfie. O que existe é cultura, produtividade, mercado, preço, manejo e controle de custos. Quando essas coisas se encontram, aí sim uma pequena área pode se transformar em uma boa fonte de renda. Vamos começar por uma cultura muito conhecida pelo produtor brasileiro, a mandioca. A mandioca tem uma vantagem enorme. É uma cultura rústica adaptada a várias regiões e com diferentes possibilidades de comercialização. Pode ser vendida para consumo in natura, farinha, fécula e outros produtos. Mas será que ela consegue colocar R$ 5.000 líquidos no bolso em apenas 1 hectare? Aqui precisamos ter cuidado, porque dependendo da produtividade, o preço recebido pelo produtor e o custo de produção, simplesmente plantar mandioca para vender a produção in natura pode não ser suficiente para atingir essa meta de lucro mensal. E existe outro detalhe, R$ 5.000 por mês não é a mesma coisa que 5.000 por hectare. Se você produz uma vez por ciclo, você precisa pensar no resultado anual e dividir pelos meses. Essa matemática é fundamental. Por isso, se alguém te disser, essa cultura dá R$ 5.000 por mês, pergunte, por mês de verdade ou R$ 5.000 de lucro pelo ciclo? Essa pergunta evita muita ilusão. Agora nós chegamos a um grupo de culturas completamente diferente, as hortaliças. Alface, coentro, cebolinha, couve, rúcula, salsa e várias outras. Por que elas chamam tanto a atenção quando falamos de pouca terra? Porque existe uma característica extremamente interessante, o ciclo curto. Você pode produzir, colher e vender rapidamente. Isso muda completamente a dinâmica financeira da propriedade. Imagine você ter uma área pequena onde uma parte está sendo plantada enquanto outra está crescendo, enquanto outra está sendo colhida. Você não depende necessariamente de esperar meses e meses para ter uma entrada de dinheiro. Mas existe um segredo, hortaliça não é apenas produção, é venda. Porque você pode produzir um excelente alface e perder dinheiro se não tiver para quem vender. E daqui a pouco eu vou te falar sobre uma cultura que pode ser ainda mais interessante para quem tem pouco espaço e consegue vender diretamente ao consumidor. Agora vamos falar de uma cultura que chama muita atenção quando falamos de produção intensiva, o morango. O morango pode produzir alto valor por área em sistemas bem manejados. E aqui existe algo muito interessante. Você não precisa necessariamente pensar em milhares de hectares. Você pode trabalhar por uma área relativamente pequena e buscar um produto de maior valor agregado, mas não se empolgue ainda, porque o morango exige bastante manejo, irrigação, nutrição, controle fitossanitário, mão de obra, colheita frequente, classificação, embalagem e principalmente o mercado. Você precisa saber para quem vender, porque produzir é apenas metade do negócio. A outra metade é comercializar. Outra cultura que aparece quando falamos em produção intensiva é o tomate. E aqui nós precisamos separar duas coisas.
potencial de faturamento e potencial de lucro. O tomate pode produzir bastante por área, mas também pode exigir investimento significativo. É uma cultura sensível, tem questões de irrigação, nutrição, pragas, doenças, mão de obra, tutoramento em determinados sistemas e preço de mercado. Então não basta olhar para o preço do tomate no supermercado. O produtor não recebe necessariamente aquele valor. Existe uma cadeia entre produtor e consumidor. Isso é importantíssimo. Agora vamos colocar uma meta mais difícil. Não quero saber se é possível faturar 5 mil reais. Eu quero saber se é possível buscar 5 mil reais de lucro. Aí a conta muda. Se você quiser 5 mil reais de lucro e tiver uma margem líquida de 30%, por exemplo, precisaria aproximadamente de 16.667 reais de faturamento. Se sua margem for 20%, precisaria faturar aproximadamente 25 mil reais. Se conseguir uma margem de 40%, aproximadamente 12.500 reais. Percebe como a margem muda tudo? É por isso que eu não quero vender um sonho para você. Eu quero te ensinar a fazer conta. E agora vem uma ideia que eu considero muito interessante para o pequeno produtor. Talvez a melhor resposta para qual plantação dá 5 mil reais em um hectare não seja uma única plantação. Pode ser um sistema de produção. Por exemplo, uma parte da área para hortaliças, outra para temperos, outra para fruta de maior valor agregado e uma área destinada à produção escalonada. Mas por quê? Porque você reduz a dependência de uma única cultura. Se o preço de uma cai, a outra pode compensar. Se uma tem problema de produção, outra continua gerando receita. Isso é diversificação. Agora pense nas frutas. Dependendo da região, clima, disponibilidade de água, mercado e tecnologia, algumas frutas podem apresentar excelente retorno por área. Mas aqui existe uma regra. Não escolha uma fruta apenas porque alguém viu ganhando dinheiro com ela. Primeiro descubra qual é o clima da sua região, qual é o solo, eu tenho água, tenho irrigação, quanto custa implantar, quanto tempo demora para começar a produzir, existe comprador, qual é a distância até o mercado, qual é o preço histórico e principalmente quanto sobra por hectare, porque uma cultura pode ser excelente em uma região e péssima em outra região. Se você me perguntar qual é um dos maiores diferenciais para quem quer ganhar dinheiro em uma pequena área, eu diria a água. Não adianta escolher uma cultura mais lucrativa do Brasil se você não consegue produzir de forma consistente. A disponibilidade de água pode permitir mais ciclos, maior produtividade, produção na época certa, melhor qualidade e maior segurança. Mas água não significa desperdiçar água. Irrigação precisa ser planejada e, em muitos casos, sistemas localizados podem aumentar a eficiência do uso da água. Então, antes de comprar semente, antes de comprar muda, antes de preparar o solo, faça uma pergunta. Eu tenho água suficiente para o sistema que eu quero montar? Outra possibilidade que pode ser interessante em determinados sistemas é a produção de pimentas. E aqui entra novamente o conceito de valor agregado. Você pode vender a pimenta in natura, mas também existe possibilidade de processamento, dependendo da legislação e da estrutura disponível. Molhos, conservas, produtos artesanais e entre outros. E quando você transforma uma matéria-prima em produto, você pode capturar mais valor. Mas atenção! Processamento de alimentos envolve regras sanitárias e requisitos específicos. Não é simplesmente colocar em um pote e sair vendendo. Agora, provavelmente você está pensando, Joaquim, mas você falou de várias culturas. Qual delas você escolheria? Se eu tivesse apenas um hectare e quisesse buscar uma renda de aproximadamente 5 mil reais por mês, eu não começaria escolhendo a cultura. Eu começaria escolhendo o mercado. Eu perguntaria quem compra, quem paga, com que frequência compra, qual a quantidade você consegue absorver, existe concorrência, qual distância, qual custo de transporte. Depois disso, eu escolheria a cultura, porque não adianta produzir aquilo que ninguém quer comprar. E se você é produtor rural ou está pensando em começar em uma pequena produção, eu quero te fazer um convite. Aqui no canal Joaquim Neto Veterinário, eu tenho um clube de membros, onde eu estou criando um espaço para quem quer sair da teoria e começar a organizar melhor a produção. Lá eu posso aprofundar assuntos como planejamento da propriedade, manejo, produção, custos, rentabilidade e estratégias para pequenos produtores. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade e receber conteúdos exclusivos, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. Mas se você não puder ser membro agora, não tem problema. Continue aqui no canal, se inscreva, porque o objetivo desse canal é justamente ajudar você a olhar para uma pequena propriedade de uma maneira diferente. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Se este vídeo está fazendo você olhar para a sua propriedade de uma maneira diferente, deixe seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é útil para pequenos produtores. E agora vamos à resposta.
Se você esquecer tudo o que eu falei nesse vídeo, lembre apenas disso. Não escolha o que plantar pelo preço que você vê no supermercado. Escolha com base no mercado, na produtividade, no custo, no preço recebido, na margem, água e mão de obra. É isso que transforma terra em negócio. Porque terra sozinho não gera renda. Terra bem planejada gera. E agora eu quero saber de você. Se você tivesse apenas 1 hectare hoje, o que você plantaria para tentar ganhar apenas R$ 5.000 por mês? Escreva aqui nos comentários. E se você já produz alguma coisa, coloque também qual cultura você planta, quantos hectares tem e quanto consegue ganhar por mês. Porque talvez a sua experiência ajude outro produtor que está começando. E se você gostou desse conteúdo, faça 3 coisas. Primeiro, deixa o like. Segundo, se inscreva no canal Joaquim Neto Veterinário. E em terceiro, compartilhe esse vídeo com aquele produtor que vive dizendo: eu tenho pouca terra, não tenho como ganhar dinheiro. Porque tem uma coisa que eu quero que você leve daqui. Você não precisa ter muita terra para começar. Você precisa saber transformar a terra que tem em um negócio. Eu sou Joaquim Neto, médico veterinário, e aqui no canal a gente fala de produção, manejo, principalmente de como transformar uma pequena propriedade em uma propriedade mais produtiva. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.